Então tá toda a família aqui reunida e o único com a vestimenta do Colorado. E aqui a carteirinha das piscinas, né? Aqui até com o exame médico aqui atrás, o exame médico válido até 21/3/1980. Então aqui é a carteirinha das piscinas do Parque Gigante aí. O orgulho para nós aqui tá sempre presente. E aí, ou eu ou tu vamos ter que ir com ele no hospital, né? Tem que alguém acompanhar o homem, né? E eu vou precisar, como colorado, de colorados que aceitem esse desafio do ano que vem e que assumam um clube. Ele é um cara que busca muito essa questão sentimental, essa questão do coração, para tocar, porque para ele isso é importante, tenho certeza para os jogadores também, que tem ali muitos jogadores um passado humilde, um passado de dificuldades, né, como o Roger teve. Eu venho de uma família, por parte de mãe, de 8 irmãos, né, sendo 3 mulheres e 5 homens. E eu nasci numa casa, nos fundos da casa da minha avó. Então a minha mãe, já casada com meu pai, morava nos fundos. A minha mãe é uma das mais velhas da família. E os meus tios, todos mais novos, moravam na casa da frente com a minha avó. E todos naquela época jovens, já jovens, com 20 e poucos anos. E frequentavam o Beira-Rio e todos eles jogavam futebol, gostavam de futebol. Tudo colorado? Tudo colorado. Então eu tinha sempre um tio para me levar para o jogo. Sempre, né? Então eu vinha no Beira-Rio praticamente, eu lembro como memória, o primeiro jogo foi a final de 79, né? Que eu fiquei em cima onde era o boné, nas costas do meu tio. Quando termina o jogo, meu tio pulava e eu chorava de alegria e de medo de cair lá de cima, porque imagina uma criança com 7, 8 anos, na época eu tinha 8 anos, nas costas, pulando, né? E aquilo ali foi uma rotina na minha vida. Eu morava aqui, pertinho, morava no Menino Deus, ali onde é, do lado do Olímpico, onde tem aqueles blocos, condomínio ali, são 603 apartamentos. Aquilo ali, se tu botar uma média de 3 pessoas por apartamento, eram 1.800 pessoas morando no mesmo ambiente. Então eu me criei ali, morei ali, chamado Coriga, né? Me morei ali 20 anos, 25 anos, saí dali quando eu casei. Tá, mas era o senhor... Aí era eu, aí já era, a minha mãe já foi morar ali, saí da casa, que a gente morava bem perto da Coriga também. A minha mãe sai da casa dos fundos da minha avó, compra um apartamento ali, né? Um apartamento de 70 metros quadrados. Morava eu, a minha mãe, meu pai, o meu tio, que eu tinha um tio que morava junto comigo, irmão da minha mãe, que era surdo e mudo. Eu hoje, até hoje falo a língua de sinais, porque aprendi, porque morava com um tio que era deficiente auditivo, e o meu irmão. Então éramos 5 pessoas morando num apartamento de 70 metros quadrados, mas foi assim. Todo mundo colorado. Todo mundo colorado, 25 anos vivendo ali. E ali fiz muitas amizades. Você era filho único? Não, eu e meu irmão, somos 2 irmãos. Ali fiz muitas amizades, vivi a minha vida toda ali e convivendo com o Beira-Rio. Então dali aqui eram 20 minutos a pé, né? Então vinha todos os jogos, não tinha jogo que eu não vinha. Era baratinho. Ia inclusive no Olímpico, né? Torcer quando tinha Grenal. Eu várias vezes pegava o subterfúgio, porque minha mãe dizia, e meus tios também, me educaram dizendo que Grenal era um jogo que naquele tempo tinha ainda briga de torcida dentro do estádio, então era perigoso ir em Grenal. Então Grenal só acompanhado de maior de idade, né? Mas no Olímpico muitas vezes meus tios não iam, né? E eu já com 12, 13, 14 anos louco para ir. Então o que eu fazia naquele tempo, né? Eu tinha um time de botão. Eu pegava o botão, geralmente Grenal era domingo, então eu pegava o botão ali 2 da tarde e dizia pra mãe que eu ia jogar botão na casa de um amigo. E eu saía com os botões, escondia a caixinha numa moita que tinha lá e ia pro Olímpico. Chegava no Olímpico, só entra acompanhado. Então eu ficava no portão da torcida, que era na Carlos Barbosa, pedindo para as pessoas deixar eu entrar como um acompanhante. Alguns diziam não, mas sempre tinha uns loucos, né, que estendiam a mão, vamos junto, meu guri. Passava na roleta e estava dentro do estádio, né? Então aquilo ali foi a minha infância. Aí comecei também a conviver com o clube como tentativa de ser atleta. E aí comecei na escolinha lá no Eucaliptos, com o professor Joffre, que era o treinador na época. Joguei acho que 1 ano mais ou menos lá, no infantil. Depois eu vim para cá, não, no pré-mirim, desculpa. No pré-mirim eu joguei lá. Depois eu vim pra cá. Que idade?
puxa, eu acho que era até 13 anos, 12 anos. Aí nos 13, 14 eu vim para cá e eu fiz o infantil aqui e o juvenil aqui. Nos campos que aqui tinha aqui. Nos campos aqui do lado do Beira-Rio. Aí foi o saudoso professor Abílio dos Reis. E depois, o que eu fiquei com mais tempo foi o professor Adão, que era o treinador do juvenil já, né? E ali eu... Até que idade? Até os 17, mais ou menos. E por que se deu conta que não... Num determinado dia, eu fazia parte do grupo. Aquele elenco lá tinha, para alguns jogadores que viraram depois... Né? Jogadores. Tinha o Júlio César, que era lateral direito, que depois foi pro Fluminense. E tinha o Daniel... Carvalho? Não, o lateral esquerdo, o Daniel... Da Costa Franco? Daniel Franco. Esses dois, eu até brinco com o Daniel, que né, da época lembro dele, lembro de todo o time, qual era a escalação do time titular daquela nossa categoria. E eu estava na reserva. E volta e meia ficavam fora da lista dos 30, né, dos 25. Então, aquilo era assim, estava no grupo, mas não estava. Tinha que me esforçar muito para ser convocado para o jogo. Mas eu insistia, queria ser jogador, fiquei ali. Só que chegou uma época que eu vi que o troço não ia para frente. Aí eu fui e cheguei no professor Adão, final de tarde, lá no fundo, no último campo lá. Eu encontrei com ele, todo mundo começou a ir embora e eu perguntei, professor, eu tenho um tio meu, e isso era verdade, essa parte da história era verdade, né, que é conselheiro do Glória de Vacaria. E esse era meu padrinho, né, já faleceu. E ele perguntou se eu não quero jogar no Glória. E o senhor sabe que eu estou aqui, entro, não entro, vou, não vou. E eu gostaria de saber se eu vou ser aproveitado. Aí eu não. Né? E aí o professor Adão, com toda a sinceridade do mundo, ele tinha um barrigão assim, olhou para baixo, ele era mais alto que eu. Disse assim, meu garoto, acho bom tu aceitar essa proposta aí, porque vai ser bom para ti. Ou seja, eu fui dar um blefe e eu recebi a resposta que eu queria receber. Porque se ele diz para mim, não, fica, que tá importante, eu ia sair dali o cara mais feliz do mundo. Mas também tinha que tomar uma decisão, né? E aí 17 anos? 16 anos, em torno de 16 anos. E aí eu saí do Inter, né? Eu fui estudar, aí segui a minha vida. Mas o Inter foi assim que eu fiz parte. A minha mãe, ela trabalhava em 3 empregos. Minha mãe tinha carga horária limitada em 6 horas, porque ela trabalhava em serviço de digitação, né? E uma parte no serviço público e a outra empresa privada. Então ela tinha 3 empregos, de manhã, de tarde e à noite. Então a mãe saía de casa às 6 da manhã, voltava meia-noite às vezes. Né? E a gente ficava muito sozinho. O que a mãe fez? Né? A mãe sempre teve uma ideia de que os filhos tinham que ter alguma ocupação na vida para não se desvirtuar. Então eu fiz futebol aqui no Inter, eu fiz judô no SET ali, e aí ela, no verão, quando essas atividades diminuíam, ela nos associou no Parque Gigante. Então a gente vinha de manhã para o Parque Gigante e ficava aqui, almoçava, trazia lanche, sanduíche, essas coisas, às vezes comia alguma coisa ali e voltava de bicicleta para casa 6, 7 horas da tarde, às vezes um pouco antes porque o vento batia, ficava frio, a gente ia para casa. Então também aqui no Parque Gigante a minha vida com a minha infância foi muito em torno desse complexo. Em volta aqui. Aqui, né? E depois eu casei, continuei vindo aos jogos, me afastei um pouco, não do estádio, eu vinha a todos os jogos. Eu acho que a minha taxa de frequência no Beira-Rio é acima de 80%. Né? Eu já vi em jogos aqui de gauchão que tinha, sei lá, 1.000 pessoas no inverno, um frio desgraçado. Naquele tempo o gauchão jogava mais tempo, tu pegava o inverno, chovendo, e eu estava aqui. E aí quis o destino, por uma razão totalmente impensável. Eu fui ser secretário de Estado. Antes eu cheguei a tentar, entrei no movimento aqui, que era o movimento Interação. Eu fiz parte de 1 ou 2 reuniões, tentei, eu fui candidato, fiquei na lista lá embaixo para conselho. E aí disse, esse negócio, pensei eu, né? É difícil de entrar. Na época tinha os tal dos livros ouro, né? Tu tinha que pagar uma quantia para entrar na lista. Eu não tinha o dinheiro para entrar. Então, se não fosse de uma forma diferente daquela, não ia entrar. Senti que... E me afastei. Passa-se os anos, 2013, 2011, 12, eu fui presidente do Detran, mas em 2013 eu fui secretário de Estado da administração. E neste momento eu fui procurado pelo presidente Giovanni Luigi para ajudar o Inter a destravar o processo de cedência do terreno de Guaíba.
Essas histórias eu não contei para ninguém ainda, sabe? Algumas pessoas sabem. E aí, o presidente me procurou e o presidente era um presidente insistente naquilo. Isso é uma coisa bacana, persistente naquilo que ele queria. Muito. Então, ele ligava 50 vezes por dia. Eu já falei isso para ele, estou falando aqui. E eu fui me envolvendo naquele processo e o governador, na época, me deu autorização para tocar o processo. E eu me envolvi muito com isso e tive um contato quase diário com o Giovanni. E trabalhei nisso em 2013, 2014. Mas era da sua alçada, da sua secretaria? Era da minha secretaria. Era a divisão, Não, a diretoria não é de não, colorado. a diretoria de patrimônio era afeta a Secretaria de Administração, aonde estava afeta o terreno, enfim. Mas esse terreno, ele era afeto à secretaria, mas ele tinha uma relação com a Secretaria de Desenvolvimento. Na época, o secretário Kinijinic, que era um gremistão fanático, tinha o controle da área industrial de Guaíba. Então, era afeto à área industrial de Guaíba. Então, tinha que ter relação com a Secretaria de Desenvolvimento. E a gente acabou construindo isso com o secretário, que nos ajudou muito na época. E a gente destravou esse processo. E esse processo andou e, finalmente, daí, com o final do ano de 2014, quando o governador sai para concorrer, ele passa o cargo ao presidente do Tribunal de Justiça, que era o desembargador José Aquino. O governador passa a missão do seguinte, o desembargador José Aquino foi muito parceiro do governo naquela transição, e o governador me diz, eu disse para o governador, ele é muito colorado, o governador me disse, não, faz o seguinte, vamos deixar para assinar esse documento de cessão quando ele for o governador. Nós já estávamos com o processo quase pronto. Eu me lembro disso. E aí a gente postergou para que o desembargador José Aquino pudesse, na função de governador, assinar. A gente assinou esse documento de cedência da área para o Internacional. E nos últimos dias do governo Tarso. Isso, em 2014. O que aconteceu? Em 2015 teve eleição, o presidente Luigi me convidou para compor uma chapa do conselho, independentemente de movimento, independentemente de qualquer força política, tudo mais, e me deu esta condição. Eu disputei a vaga no conselho e me elegi. Então quem te trouxe Giovanni Luigi. Foi Giovanni Luigi. E aí eu virei conselheiro, mas um conselheiro que não era de situação, porque daí ganha o pífero a eleição. Eu sou um conselheiro de oposição, eu não gosto muito dessa coisa, situação de oposição, todo mundo é colorado. Mas no ambiente político é isso que se fala. Sim. E aí, nesta condição de conselheiro de oposição, eu fiz algumas manifestações em plenário, me manifestei sempre, né, buscando o justo, o correto, né, e, enfim, foi isso 2014 e 2015. E aí a gente começou a discutir dentro de um movimento onde tinha o Eduardo Lacher, onde tinha o Bortolini e outras pessoas, um projeto para o Internacional, onde estava o que hoje é meu vice-presidente, o Dalton, né? Começamos a discutir, outros companheiros que eu não vou citar todos para não esquecer de alguém, né? Começamos a discutir um projeto para o Inter, né? Principalmente focado na área financeira e marketing, porque eram áreas que, na nossa opinião, tirando o futebol, que é o mais importante, a gente poderia contribuir com a expertise que todos ali tinham nas suas empresas. Administração, financeira e marketing. E aí foi a surpresa que o Medeiros ganha a eleição, então, do pífero, né? Depois daquela fatídica gestão. Na real, né? Ganha do Lafatato e me convida para ser vice-presidente. Eu não era do grupo do MIG, nunca fui, não fazia parte desse grupo. Ele me convida para ser vice-presidente de administração. Eu aceito, coloco uma condição que era já meio combinada entre nós de termos um executivo, um profissional de gabarito, buscado no mercado, com uma hunter, que a gente pudesse trazer um cara, né, com estofo para tocar a pasta de administração, e eu seria o vice-presidente que, né, político, institucional. Fiscaliza, dá diretriz. Exatamente. E deixa o cara trabalhar. Só que a minha surpresa é que na véspera do final do ano, eu estava na praia, eu lembro bem disso, tocou meu telefone e estava no Viva Voz, o Marcelo e outros dirigentes estavam e fizeram um apelo. Presidente, nós gostaríamos, presidente hoje, né? Na época não era, Alessandro, nós gostaríamos que tu assumisse junto com a administração a pasta de finanças. E para mim foi uma surpresa, não estava preparado para isso. E aí eu disse, olha, a mesma condição, cara, temos que ter um executivo de finanças lá, né? É importante que seja um cara que já conheça um pouco o histórico aí do que tem pela frente e vai ser um momento de transição duríssimo, né? Ele topou, eu acabei aceitando acumular, mas eu pedi por um tempo, né, para que depois... Tanto é que logo depois, um ano e meio depois eu saio, aí dá finanças, aí o Leandro Bergman assume, depois o Leandro fica um tempo, sai, eu volto
aí depois não ficou sem ninguém, aí foi acumulado pelo Conselho de Gestão, mas eu arranquei a gestão com 2 pastas, depois é que eu fiquei só com a administração, né? No restante da gestão Medeiros. Então assim foi indo, e aí o resto da história acho que tu conhece um pouco, a gente aqui dentro sempre contribuindo, tive a oportunidade de ser vice-futebol em 2020, a convite do presidente Marcelo daí, né? Assumi o futebol, não tinha como projeto ser presidente do Inter, nem em 2020 eu não tinha isso, né? Eu colocava a necessidade da gente definir ali as candidaturas, e tinha um problema estatutário que estava criado, que os vice-presidentes não poderiam se reeleger, o que na minha Tinha uma certa dúvida também, né? O que na minha opinião é um erro se é interpretado dessa forma, porque quem está no Conselho de Gestão, e eu disse isso na época... São muitos agora, né? Não, quem estava no Conselho de Gestão por 2 gestões como vice-presidente está muito mais preparado do que quem não está. E ele não foi presidente, ele foi vice. Mas se resolveu ali, por várias conjecturas, não enfrentar o tema, né, para levar para o Conselho, para ter fissura, para ter votação, se preferiu preservar esse assunto. E de formas que os movimentos começaram a se organizar, então, para ter uma candidatura, inclusive movimentos que estavam na gestão. E naquele momento a gente produziu um manifesto e convidou o movimento do presidente Marcelo para estar junto, no MIG, né? E eles entenderam que não era o momento, não era oportuno fazer aquele movimento, né? E então a gente continuou com o movimento, aí estavam ali Convergência, estava ali o Inove, que não era da gestão, mas veio para contribuir, estávamos no nosso movimento na época, a Academia Colorada. Eram 3, né? Eram 3, começamos a discutir. Foi nesta mesa, aqui nessa sala, o presidente Marcelo me chamou e disse, olha, fica incompatível esse movimento que vocês estão fazendo, então a gente está no ano eleitoral, a gente vai, né, pediu para mim me retirar do cargo de vice-presidente. De uma forma daí. De uma forma bastante tranquila, eu disse para ele que concordava, que não tinha problema nenhum, só disse para ele que aquele era um movimento que inclusive ele estava convidado a continuar. Mas existia ali uma inflexibilidade em relação à discussão de quem seria candidato ou não. Nós não estávamos discutindo o nome ainda. Acabei saindo. E junto comigo saíram outras pessoas, inclusive do Conselho de Gestão. E aí, passaram-se 2 meses, se configurou chapas e meu nome foi lembrado por esses grupos. Acabei virando candidato a presidente. Então, resumindo, né, e aí dali para cá, 4 anos já de gestão, estamos no 5º ano, né, trabalhando muito para tentar levar esse gigante aqui cada vez mais para cima, não é fácil. Mas essa é a história, né? Eu nunca quis falar muito sobre isso, porque a gente aqui recebe uma carga, uma pressão muito grande, e eu acho correto que o cargo de presidente ele tem que estar focado para dentro da instituição, não é uma pessoa, são várias pessoas que trabalham aqui, né? Mas é uma história que é da gente, que óbvio que saindo daqui eu sempre vou reverenciar ela, porque eu acho também o Internacional é o clube mais democrático, na minha opinião, do país. E dificilmente imaginaria um guri de arquibancada de Coreia, da torcida, virar presidente. E acho que tem muitos colorados que acompanham o clube e que acham que isso é impossível. Isso não é impossível, né? Isso foi possível. Óbvio que tem que ter muito trabalho, dedicação, né? Não é uma coisa simples. O Inter tem um processo eleitoral que passa pelo conselho, né, que faz com que as pessoas tenham que ter uma vida em dedicação ao clube, um tempo de dedicação de conhecimento. Então ele não é simples, mas ele possibilita, né, e graças a Deus eu consegui trilhar esse caminho. Então me honra muito estar hoje nessa função, ter conseguido ganhar esse título agora gaúcho, que era tão importante para a história do clube, no que diz respeito à rivalidade, no que diz respeito à grandeza do Inter. Esse é um passo importante, óbvio que tem muita coisa ainda pela frente, né? E o Inter sempre foi um clube que teve, né, com raras exceções, ou talvez com uma rara exceção, né, mesmo assim, presidente que ganhou alguma coisa, presidentes importantes, presidentes que contribuíram, alguns foram campeões, outros não foram, mas contribuíram de outra forma, né? Então, a gente poder fazer parte dessa galeria aí de presidentes é muito honrado. Mas, presidente, vai ser mais... Como o senhor bota na cabeça no travesseiro ali, o senhor acha que vai ficar mais orgulhoso no momento, na hora que o senhor assumiu, ou mais aliviado na hora que o senhor sair? Porque nós já conversamos sobre isso. É verdade. É
O cara tem que estar muito disposto, porque, olha, é muita incomodação e é muita incompreensão das coisas. E todo mundo tem solução para tudo quando não senta nessa cadeira aí. Inclusive nós, da imprensa, né? Quando a gente senta nessa cadeira, que a gente tem noção das implicações de cada decisão, aí sim é que o bicho pega. O que eu vou dizer aqui serve para quem tem a pretensão, seja no Inter, seja em outro clube grande, com a pressão que existe, um clube de massa como é o Inter, né? Que tem a pretensão de assumir este cargo, né? Que saiba que é uma tarefa muito difícil, né? E eu vou precisar, como colorado, de colorados que aceitem esse desafio o ano que vem e que assumam um clube, né? Mas eles têm que saber disso, né? Porque tem momentos, e a gente sabe cada vez mais o nível de competitividade que o futebol está vivendo, a necessidade de você ter recursos para enfrentar o dia a dia e investir e ganhar, porque isso é um fator recorrente, um puxa o outro, não adianta, dificilmente um clube com baixo investimento ganha campeonato. Então, há de se pensar muito em relação a isso. Você abdica da vida privada, você vira uma figura pública de alvo, né? Em todos os sentidos. E claro que a gente sempre, quando entra nesse processo, a gente pensa na parte boa, né? Só que a maioria das vezes a parte não é boa. Não é porque o Inter ficou 6 anos, 7 anos sem ganhar, é porque é o do futebol brasileiro, né? Você vê quanto tempo não se ganham títulos, né, expressivos, principalmente futebol gaúcho. Então, a maioria do período, o Inter tem O futebol a gente mais perde do que O Inter ganha. tem 114, 15, 16 anos agora, vai fazer 116 anos. E tem, se tu contar nos dedos, tirando o Campeonato Gaúcho aí, 7, 8 grandes títulos, 9. Não fiz a conta aqui, mas por aí. Dá para fazer. Então, nos outros 110 anos não ganhou. Não ganhou, e os presidentes sofreram, e a torcida sofreu, e todo mundo sofreu. Então, tem que estar com capacidade, estatura e condição de suportar isso. O que é o melhor de ser presidente? O melhor é ganhar título, é ser campeão, é poder sair na rua e as pessoas te aplaudirem, quererem tirar foto, né, reverenciarem. Isso faz com que tu te sinta bem, né? E o pior? O pior são as derrotas, né? São as dificuldades profundas, né? A gente teve aqui derrotas marcantes, eu como presidente, né? E eu sei que o clube já teve outras muito piores, mas essas sempre são os piores momentos quando tem que trocar um treinador. Isso é muito ruim. É ruim porque tem que reiniciar um trabalho, tem que acertar de novo, né? Isso é um processo demorado. Então, assim, são momentos de... quando você tem que optar, né, em fazer um pagamento e não fazer outro, né? São opções que tu tem que tomar, são decisões que tu tem que tomar. Demitir alguém. Cara, esses são os piores momentos. Mas o que nos traz aqui, né, para querer ter vindo, ser conselheiro, ser presidente? É a paixão. É a paixão por esse clube, é a vida da gente que foi dedicada a isso, né? A vida, tu tem uma vida de estudante, uma vida profissional, uma vida familiar, mas todas elas, no fundo, têm o Inter. É isso que está no fundo de tudo isso. Então, quando tu casa, né, a tua família, tu vai trazendo todo mundo pro lado de cá e tá todo mundo junto e todo mundo vem no estádio desde pequena, minha filha, meu filho, conviveram com o Beira-Rio desde que nasceram e vem hoje sozinho e não perde um jogo do Inter, quer dizer, transmitir isso. Né? Quando tu vai na escola lá, os teus colegas, a zoação, a camisa do Inter, chegar no colégio, o Inter passa por todas as fases da nossa vida. A gente vai mudando, vai amadurecendo, vai pensando um pouco diferente, né? A vida política da gente eu falo política porque faz parte da nossa vida, a gente vai amadurecendo politicamente, a gente vai entendendo melhor como é que se dão as coisas, a gente vai saindo daquele ufanismo da adolescência, final de ditadura, querer mudar o mundo, vai caindo na real. Mas o Inter não muda. O Inter, ele não muda. É a mesma coisa quando eu tinha 8 anos. 7, 8 anos que eu comecei a vir no Beira-Rio. A diferença é que o senhor tem a caneta agora. Que delícia. Mas é uma responsabilidade, né? Canetada. Cada decisão que tu toma aqui são milhões de pessoas que têm uma expectativa. É impressionante isso. E o futebol, eu costumo dizer, ele consegue, pela paixão, pela passionalidade, ele transforma o maior representante social
né? Vou citar exemplos aqui, um desembargador, um juiz, enfim, um procurador, seja o que for, o governador, e a pessoa mais humilde ali. Quando tratam de futebol, eles se igualam. Meu WhatsApp aqui, quando perde, eu recebo mensagem de gente extremamente culta e gente de uma cultura um pouco menor, a mesma mensagem, né? As palavras, inclusive, são as mesmas, né? E quando ganha, a alegria de ambos é a mesma. Então o futebol ele iguala socialmente todo mundo. Todo mundo é colorado. Não interessa se pensa de um jeito, se gosta de rosa, gosta de preto, gosta de azul, de vermelho, de branco, digo em gosto, preferência de vida. Todo mundo, quando chega no ambiente do Inter, todo mundo é colorado. Quando faz um gol, todo mundo se abraça. Todo mundo se abraça e quando perde, todo mundo fica bravo, né? Então isso é o que nos iguala. Esse é um outro mundo que eu digo, o mundo Inter. E a gente não vai deixar de viver isso, né? Mesmo depois que sai da presidência, eu vejo os presidentes que eu converso, alguns vêm ainda ao estádio, outros não vêm mais, né? Ficaram, enfim, com uma certa dificuldade de conviver com essas coisas porque a pressão é grande, mas todos eles continuam sendo grandes colorados e vão continuar sendo, né? Então, essa é a parte que nos mexe, que nos movimenta, né? E quando a gente não dorme de noite, a gente começa a pensar que vai vir um momento bom, que vai dar volta, e aí quando acontece coisas como aconteceu agora, nesse título, a gente toma um pouco mais de energia, né? A gente tem mais 1 ano e 8 meses aí pela frente. Esse título nos dá essa energia para continuar esse 1 ano e 8 meses aí trabalhando pelo Colorado. Presidente, me fala como é que foi? Então, 1991, eu até fui recuperar, porque eu não sou um cara assim, eu vejo filme. Daqui a 2 meses eu não lembro do filme. Eu também. Sabe? Posso ver de novo, isso. Que é o mesmo. Eu via todos os jogos do Inter, mas tem coisa que... O meu filho é impressionante. Ele sabe os gols da Libertadores. Desde 2006 pra cá, ele sabe o dia que foi o jogo, quem fez o gol. Eu vinha todos da Libertadores. Se tu me perguntar agora de bate-pronto, lembra do gol contra... Eu talvez não lembre, eu tava aqui. Então eu fui atrás para recuperar, porque eu não lembrava se era 91, 92. Eu fui atrás da história. Na época, não faz tempo já, foi 91. O Inter disputou 3, foram 3 Grenais, empatou 1, perdeu 1 e ganhou outro, né? E o gol lá na arena no Olímpico foi do Alex Rossi. E a gente veio para cá, empatamos o jogo aqui, fomos campeão gaúcho. Na época eu estava na Coreia ali, a gente tinha pulado ali. E algumas pessoas mais corajosas do que eu pularam o fosso, subiram no estádio, no gramado, no final do jogo. E foram extremamente gentis, generosos. Buscaram as placas de publicidade, na época eram aquelas placas, né, desse formato triangular, colocaram as placas sobre o fosso e a gente então fez aquilo de ponte e ocupamos o estádio todo para comemorar o título. E tinha que levar uma recordação, né? Quando a gente viu, estava todo mundo indo nas redes, eu fui um que fui nas redes, na rede do lado de lá, a rede do relógio, né, na época, e aí lá na rede do placar, consegui pegar esse pedaço de rede aqui e guardei no bolso, peguei um punhado de grama, guardei no bolso, né, e fui embora para casa, né, levei de recordação. E eu nunca tinha usado isso. Essa bandeira também é uma bandeira daquela época, é anterior àquela época, essa bandeira é da década de 80. E eu nunca tinha usado isso aqui, estava guardado lá nas minhas gavetas e tivemos momentos difíceis aqui. E a minha filha, comentando em casa, me falou de um vídeo, eu lembrei da história, a gente foi olhar um vídeo na TV, no YouTube daquele tempo e aparece um conjunto de pessoas lá. Eu falei, esse jogo mesmo, tava lá. Um conjunto não, era muita gente. E aí eu peguei esse material aqui, botei no bolso, peguei a bandeira também e levei para a final aqui no Beira-Rio. E disse, isso aqui vai me ajudar, eu acredito muito em energia boa, né? Isso aqui vai me ajudar, essa energia positiva vai me ajudar e eu vou levar isso como um amuleto, algo que vai me dar força, nunca tinha usado. Levei, cheguei lá na concentração, foi antes do almoço, né? E aí fui conversando com o Roger, ele sempre dá uma repassada na palestra, né? Tava ali e tal, e eu comentei sem nenhuma pretensão, eu disse, 91, cara, eu tenho um vídeo aqui, aí o Guilherme, que é o auxiliar dele, o analista, ele tava pilotando o notebook. Eu falei, não, teve um jogo 91 que o pessoal invadiu o campo, eu tava lá, ele achou o vídeo e botou no telão o vídeo. A gente até tentou ali, mas é muita gente, e a imagem ainda é antiga, tá meio...
E aí o Roger, mas que história é essa? Eu falei, não, esse jogo aí, assim, assim. Aí contei a história pra ele e mostrei pra ele que eu tinha levado. Puxei do bolso e disse, ó, hoje vai dar sorte. E ele ficou em silêncio. Caminhou, ele fica caminhando, pensando como é que vai ser a palestra. Daqui a pouco ele me chamou, presidente, tu me empresta Um pedaço de de rede? E aí eu falei, claro, e aí eu já fiquei, o que o Roger vai fazer, né? Peguei a rede e dei pra ele. Disse, mas eu quero no jogo estar com ela. Não, te devolvo. E aí dei a rede pro Roger e entrou todos os jogadores, sentaram, a gente senta, assiste a palestra no fundo, sentei no mesmo lugar de sempre, no último banco à direita, e aí ele começou aquilo que vocês viram nos vídeos dos bastidores. Ele pegou esta rede, usou isto como um fator motivacional aos atletas, né? Eu me emocionei um pouco na hora, mas aguentei no osso para não mostrar que estava emocionado, né? Afinal de contas tinha que entrar forte, não podia entrar chorando em campo. Então me segurei ali e ele usou aquilo e foi legal a reação de todo mundo, sabe? E aí termina a palestra, a gente vai pro ônibus e tal, eu tô dentro do ônibus e o Roger me diz, ele me devolveu, e aí o Roger me diz no ônibus, me empresta de novo, e eu, que será que ele quer agora, né? Eu disse, tá, mas eu quero no jogo estar com ela. Não, te devolvo. Aí ele pegou de novo, e aí antes de entrar em campo na roda, no vestiário, ele usou a história de novo, reforçou o motivo, né? Ele quis muito mais simbolizar em coisas que são importantes para o torcedor, para o Colorado, né? E que levam um presidente, por exemplo, a trazer um pedaço de rede no jogo, do que outras questões que são maiores na vida de campeões, como nós temos aqui, de gente que já ganhou a Champions League, já ganhou a Libertadores, e nós estamos disputando, né, a final de um gauchão que talvez para alguns pudesse parecer não ser importante, mas para o Colorado, né, para o torcedor era importante. Então ele usou isso. Foi muito feliz nisso, esses dias eu encontrei com ele agora no treino, ele, rendeu a nossa história, eu digo, sim, né, tu fez uma narrativa toda especial para dar volume para isso, mas foi super por acaso, sabe, não foi nada pensado, nem pensei que o Roger ia usar ou perguntar alguma coisa sobre isso, e ele foi, que é coisa do Roger mesmo. Vocês vão ver, a gente está com uma série de 8 capítulos, vocês vão ver, aparece ali em alguns momentos, eu acho, as palestras. Ele é um cara que busca muito essa questão sentimental, essa questão do coração, para tocar, porque para ele isso é importante, tenho certeza para os jogadores também, que tem ali muitos jogadores um passado humilde, um passado de dificuldades, né, como o Roger teve, né? E eu acho que isso foi legal e continua sendo legal e é uma experiência importante para o Roger usar isso com os atletas, e a gente conseguiu canalizar isso no momento certo e graças a Deus que deu tudo certo, fomos campeões. Talvez se não tivéssemos ganho essa história também nunca teria surgido, né? O pessoal pegou uma agora, ó, uma me levar. Ah, boa! Essa é de agora, essa é nova. De agora? Essa é de agora, essa é de agora. Essa eu vou levar para casa para juntar com essa aqui, ó. É o mesmo. É, cara, o material é mesmo. Só que só tá mais suja por causa do mais tempo. Suja e o negócio era maior. Não, eu não consegui cortar direitinho, né? Eles cortaram com tesoura aqui. Ó. Presidente, o esquema, a ligação do senhor com a Coreia era eventual? Eu também... Então... Era eventual ou o senhor ia... Então, eu tinha... Esses meus tios não iam na Coreia. Eles iam geralmente ou na inferior ou na superior. Quando é que eu começo aí na Coreia? Eu tenho os meus primos, que eram filhos desses tios. Eu tinha 2 primos, Paulo Fernando e o Ronaldo, que eram mais velhos que eu. Um era 2 anos mais velho que eu, o outro era 3 anos mais velho que eu. E eles viviam na Coreia. Eles não iam para outro lugar que não fosse Coreia. Então, quando eu comecei... Mas gostavam? Gostavam, queriam ir ali, e porque era mais viável financeiramente. E aí, quando eu deixo de ir nos jogos com meus tios, que é aquela fase que eu já estou maior, que meus tios também já estão se casando e já estão começando a ter filhos, esses 2 primos que eram da minha tia mais velha, que era da idade da minha mãe, eles me levavam para a Coreia daí. E daí não tinha opção, eu ia para a Coreia, eu não ia, não tinha com quem ir. E aí eu meio que não enxergava, então, botava em cima da mureta ali, empurrava. Aí comecei a ficar maior, aí já enxergava já. Mas tinha época que eu tinha que subir na cacunda ou tinha que subir na mureta ali em cima. Então eu ficava naquela mureta assim, para enxergar, entendeu? E ali eu comecei a frequentar. Aí logo depois foi dando condição. Eu brinco que eu saí da Coreia depois aqui antigamente, e hoje tem... Mas 92 você tinha quantos? Hoje tem um portão, eu já estava na... 91. Não, 91 eu tinha 20 anos.
Aí eu já era na Coreia. Não, mas aí eu já tava, aí já podia, comecei a trabalhar, aí já tinha meu dinheiro, aí já pagava o meu ingresso, aí comecei a sair dali, aí ia aqui chamavam de geral, né? Aqui era geral superior, né? Então eu vinha aqui para geral e ficava ali na curva onde ficava a camisa 12, do lado, nunca fui de torcida organizada, mas ficava próximo ali da camisa 12, né? E aí me associei no Inter. Aí logo em seguida, com 23 anos, 24 anos, eu me associei no Inter. E aí me associei no Inter, aí comecei a frequentar mais a social lá, né? E aí depois, com a ideia de poder acessar o estádio todo, área livre e tal, aí a minha preferência era na superior aqui, bem na curva sul aqui, né? A curva sul ali foi ali que eu vi as Libertadores, foi ali que aí meu filho nasce em 99, né? A minha filha nasce em 96, então tipo 98, 99 eu já vinha com a minha filha, 2001 e 2002 eu já vinha com meu filho, e aí depois foi 2006 os dois juntos, 2010 os dois juntos, e aí foi só alegria. Eu na final contra o São Paulo, da Libertadores de 2006, eu cheguei no estádio e os portões estavam fechados, não tinha mais como entrar, e empurrava a gente lá pro lado das cadeiras. A gente foi pro lado das cadeiras e aí empurraram nós para superior, cadeira perpétua lá em cima. E aí eu fui indo onde empurrava. Quando eu cheguei no último portão, a brigada veio fechando o portão. Eu consegui pegar meus dois filhos, a minha sobrinha e meu irmão, e meu sogro estava junto, E a minha cunhada, a gente conseguiu entrar e a porta fechou atrás de nós. E eu assisti o jogo sem ter cadeira perpétua, foi a primeira vez que eu entrei nas perpétuas. Foi lá, nas perpétuas, porque era o lugar que deixaram a gente entrar, né? E que tinha ainda algum espaço. Foi quando a gente ganhou do São Paulo. Aí no jogo contra os mexicanos, Chivas aqui, eu assisti o jogo na geral aqui, desse lado, bem aqui onde a gente está no meio, um pouco para cá, encostado no muro. Aí também foi onde eu consegui entrar, a gente chegou mais cedo. Então assim, lugares diferentes, experiências diferentes, todas elas exitosas, né? O Grenal do século eu assisti atrás do gol, no placar eletrônico, né? História também interessante, esse meu tio surdo e mudo, fui eu e meus dois tios olhar o jogo, mas eu já era adulto já, e eles foram comigo, e chegamos no jogo, esse meu tio surdo-mudo, ele tinha crise renal, e começou a dar uma crise de pedra nos rins, cara, e essa dor diz que é insuportável, e ele começou a gemer, e os times não tinham entrado em campo ainda, e tinha que levar ele no hospital. Eu olhei pro meu tio, o irmão dele, né, e disse, e aí, ou eu ou tu, vamos ter que ir com ele no hospital, né, vamos ter que alguém acompanhar o homem. E aí o meu tio olhou pra mim, e acho que ele ficou com pena de mim, e ele falou, tá, eu vou. E ele era muito colorado. Foi difícil ali a decisão. E ele pegou e foi com o meu tio e me deixou, eu fiquei sozinho. Ganhamos aquele Grenal do século, quase que eu saio para levar o meu tio no hospital. Então quis o destino que eu ficasse naquele jogo ali, é uma memória também das mais fortes na minha vida, porque foi inacreditável aquele Grenal, foi inacreditável. Presidente, eu sei que é cedo ainda, mas enfim, dentro do contexto acho que vale. E o futuro, quando o senhor largar aí, o que o senhor vai fazer? Porque o senhor mesmo falou de presidentes que, enfim, dá uma saturada, não só pelas tarefas de ser presidente, mas também pelo ambiente político. Enfim, o que o senhor... Eu gosto de futebol, sempre gostei, né? Eu joguei futebol, eu não contei essa parte, tá? Joguei salão profissional, eu fui jogador da Grampec, joguei campeonato estadual, joguei contra a Inter, contra a Enxuta, joguei no Gigantinho, né? Então, já adulto, 22, 23 anos, 24, né? Joguei ali. Então, sempre fez parte da minha vida o futebol, o esporte, eu gosto. É uma coisa que... Né? Bem, ganhei vários torneios, dei medalha lá em casa bastante, essas coisas aí eu já... Então, assim, eu acho que não vou conseguir me desligar totalmente do futebol. Mas eu não tenho essa pretensão ou esse objetivo único de continuar, até porque eu tenho outras coisas que eu quero fazer na minha vida, tenho alguns negócios que eu quero continuar tocando. Então eu tenho essa dificuldade, assim, de fazer... Saber o que vai ser. De fazer isso. Agora, eu vejo, e isso é uma coisa que me movimenta, que o futebol brasileiro, né, pelas mudanças que estão acontecendo, e eu tenho falado, eu fui convidado para palestrar em eventos da CBF, fui convidado para ir para 2 ou 3 eventos aí fora do país para falar sobre o futebol, vou ir de novo agora em junho, no Confute Estados Unidos, e eu tenho dito o seguinte, para mim está abrindo um espaço, e isso é importante, não é nem de razão própria, mas é para a profissionalização do futebol,
esse conjunto de investimentos que o futebol está fazendo, a necessidade, hoje as negociações das ligas, como é que se deram, a forma como se deu a comercialização, é um ambiente totalmente diferente do que era 5, 10 anos atrás de capacidade. Vai exigir que os clubes tenham profissionais capacitados, né? E eu acho que isso está ficando um vácuo que precisa ser ocupado. Né? E não por mim, mas por pessoas que eu possa ajudar. Eu vejo, por exemplo, o Fernando Carvalho dando cursos importantes sobre executivos. Eu acho que essa passagem de conhecimento do que a gente vive aqui, né? E com um verniz mais corporativo, é importante. Porque o futebol ele tem uma cultura diferente da cultura corporativa. Ele não está acostumado com meta, com objetivo, com dinheiro, com retorno. Não está acostumado com isso. Né? E ele vai ter que se acostumar, já está se acostumando. Se pegar o exemplo de Botafogo, de Cruzeiro, né? Que são empresas que hoje os caras investem e com certeza exigem retornos. Né? Então a gente vai ter que melhorar esse ambiente. Eu acho que é um ambiente que abre espaço aí para a gente pegar, não para pegar só gente do mundo corporativo e trazer para o futebol e formar, mas gente que está no futebol também se desenvolver melhor. Né? E isso tem muita gente que foi formada no ambiente do futebol e que não consegue conviver com métricas e com sistemas e ferramentas do mundo corporativo. E ao contrário também é verdade. O cara sai de uma empresa e acha que isso aqui é igual e não é. Então o senhor, de repente, projeta continuar no futebol. Trabalhar muito com ajudar a fomentar isso, talvez como uma atividade paralela, seja uma coisa legal de fazer, entendeu? Não que seja o ganha-pão nem nada, isso a gente vai ter que... Mas sem esse compromisso, sem essa obrigação, mas poder contribuir, né? Só quer continuar ajudando. Então. Exatamente, porque eu acho que aí tem um espaço bacana, a gente teve experiências boas aqui, formatação de orçamento com complexidade, que antes era feito de um jeito, a gente mudou o jeito de fazer, a gente tem conseguido acompanhar isso de uma forma mais... A gente está terminando agora o processo de planejamento estratégico que vai gerar um sistema de gestão que vai ficar de posse do internacional, que vai poder, projeto por projeto, ter acompanhamento, coisas que vão dar e dão ao gestor ferramentas que o futebol não estava acostumado a usar. Né? A gente tem uma experiência boa no futebol, de formação de um comitê com os profissionais do futebol, onde a gente tem reuniões semanais lá, onde a gente tem metas, objetivos, não só desportivos, como financeiros, de acompanhamento do orçamento, de não desviar, de buscar adequar. Isso são ambientes novos no futebol. A turma que está no futebol fala isso pra gente. E reconhece isso. Então, não é o Inter isso é no Inter, no Grêmio, no São Paulo, em todos os clubes. Quem não fizer vai... Exatamente. Então tem um negócio assim bacana de talvez acompanhar, mas a idade também vai vindo, a gente vai querendo também fazer coisas que a gente gosta de fazer, estar mais perto da família, tirar serão 6 anos lá na frente, né? Tirar o atraso do convívio familiar desses 6 anos, né? A gente não consegue conviver tanto quanto gostaria de conviver com a família, então é isso. Vamos esperar a hora certa, agora é cedo ainda. Presidente, eu vou fazer umas perguntinhas bem rapidinhas do nosso dia a dia. Toma uma água. Depois eu quero retomar, até para eu complementar aqui, que conseguiu resolver os débitos com outros clubes. Principalmente era o Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Esse aqui o senhor deu o Wanderson e fitamos. Isso. E o Palmeiras? Nós pegamos as parcelas em atraso e reparcelamos. Tá. E aí ficamos em dia. E só falta o Fla. Falta o Flamengo, que eu tentei fazer o negócio do Thiago Maia. Que é 700 mil. 700 mil, não consegui fazer. Que é o que está atrasado. Não consegui fazer o Thiago Maia, vou ter que achar um jeito de tentar resolver isso com o Flamengo. Seja pagando, seja repactuando uma parte, enfim. Então, nós estamos tentando agora abrir essa porta aí. É reais? Não, euros. Puta, 700 mil euros. O Inter tem hoje, dito pelo Vasco, 4,3 euros a receber, né? Se eles me pagassem, eu pagava a vista do Flamengo e ainda ficava com troco. Não, mas não vão me pagar também. Assim como provavelmente o Vasco deve ter conta do Santos, o Santos deve ter conta do não sei quem. E esse é o futebol brasileiro, tirando raras exceções. Né? Vou pegar aqui o Flamengo, vou pegar o Palmeiras e paro por aí. Se eu pegar Atlético Mineiro, se eu pegar Corinthians, tá tudo devendo. Paranaense. Tá tudo devendo. O Paranaense talvez não. Também, o Paranaense não é bom. Eu vou te dizer, se nós não tivéssemos tido a enchente ano passado, nós não estaríamos atrasados, estaríamos pagos, tranquilamente. Né? É que o ano passado foi muito difícil para nós aqui. Nós ainda vamos ter sequelas ainda desse ano. Então precisamos, esse ano, apertar mais o cinto para recuperar o 2024, que foi um ano... É isso que eu ia lhe perguntar agora. Muito difícil. O 2024... foi mais difícil para nós do que 2020.
em termos, vou dizer por quê. Porque ao contrário de 2020, onde a gente parou de ter jogos e teve que reduzir custo para manter a máquina funcionando, agora nós paramos de ter jogos aqui e ainda tivemos que gastar com a recuperação. Então foi pior o estrago, né? Nós tivemos mais prejuízos agora do que na pandemia, o clube como um todo. E isso tem reflexo, porque tu tem que buscar dinheiro para funcionar. Buscar dinheiro é juro alto, ninguém empresta, ainda mais numa situação que a gente estava, o juro. Então o capital de giro que a gente buscou foi para pagar, para fazer a máquina girar. As receitas diminuíram. Sócios 30 milhões, né? Por aí vai. Então, nesse aspecto, cara, é necessário. Aí a gente tomou, o que a gente tomou como prioridade? Pagar salário em dia. E o resto a gente vai jogar o que dá. Tem prazo para pagar Flamengo, vai ter que ir para a CNRD, lá nós discutimos, parcelamos, pagamos, fizeram isso com a gente também. Né? Mas a gente não gosta disso, né? E a gente vai buscar honrar com isso. Eu estou em cima do... E aí eu tinha uma ideia no final do ano de fazer as debêntures. E as debêntures eu ia quitar todas essas dívidas. 200 milhões para quitar dívida. Era só para isso. Não foi aprovado. Eu fiquei sem os 200 milhões. Vou ter que buscar de outra forma esse ano. Mas, assim, a situação financeira hoje do Inter, ela impede investimentos maiores, contratações que o senhor mesmo já fez no passado. As contratações que a gente fez, elas inclusive têm reflexo. Né? Tu sabe que toda a contratação que tu faz, como é que funciona, né? É importante explicar isso. Toda a contratação, isso para mim demorou um pouco a ficha cair. Todas as contratações que tu faz... elas viram, na medida em que tu contrata um jogador por 5 anos, por 4 anos, elas viram dívida. Claro. É dívida. Aumenta a tua dívida porque tu contratou. Né? Óbvio que essa dívida é uma dívida, eu brinco que tem o colesterol ruim e o colesterol bom. Essa é uma dívida boa. Porque o que acontece? Se tu te apertar, tu vende jogador e paga a dívida. Tu tem o ativo para pagar a dívida. Diferente de tu comprar uma bandeira e a bandeira quebrou e tu ficou devendo a bandeira. Aí tu é dívida pura, aí não tem onde tirar. Jogador, ele aumenta, tua dívida aumenta, mas ele te dá um ativo e te dá resultado de campo, que te dá mais dinheiro, receita, que te dá bola de neve. Né? Então nós fizemos esse investimento há 1 ano atrás e um pouco o ano passado, né? Mais o ano passado, inclusive. Então, agora nós temos que pagar essas contas para poder investir de novo. A não ser que venha um dinheiro novo. Hoje não tem. Mas não tem perspectiva de dinheiro novo? Às vezes o senhor fala de não consegue ver um dinheiro novo. Não. Eu falo isso porque eu gostaria que viesse. Sim. Mas não tem. Se vier um dinheiro novo, se a gente conseguisse, né, buscar um investidor, alguém que pudesse, né, capitalizar um pouco o clube, com algumas garantias para a gente poder pagar dívida e reinvestir, seria o ideal. A gente trabalha nisso, mas não tem. Né? Aqueles que tinham possibilidade hoje se distanciaram um pouco, né, não estão próximos. Então... tem que trabalhar com essa realidade não nos permite fazer investimento. Isso é uma boa pergunta. O pessoal aquele que, enfim... Infelizmente, né? Um já estava mais distante, falar dos dois ali, um já estava mais distante, que era o Sonda, né? E o Elusmar também. Enfim, falei com ele várias vezes, alega muito a questão do mercado dele, das commodities, da dificuldade que está encontrando e aí o assunto ficou por aí. Vamos ver. Tá. Presidente, vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer uma priorização de competições ou não? Ou como é que vai se dar isso? Sim. Isso vai ser uma coisa que vai vir naturalmente ou... O que nós discutimos lá no futebol? Nós vamos fazer... Primeiro que tem um planejamento para esses 60 dias, tá? Esses 60 dias nos orientam o ano. Os próximos 60 dias dão uma orientação do que será o nosso ano. Portanto, mostra muita convicção e persistência de que temos que entrar forte. E aí disputar as 3 competições e nesses 60 dias e sentindo a cada uma delas como é que a gente está evoluindo, como é que são, né, como é que o grupo responde, né, em termos físicos, em termos, né, de condições, porque são viagens, vai ter que trocar o time, vai ter que mudar peças, né? O Roger está muito consciente disso, inclusive essa deliberação nossa de que não tem uma prioridade, que nós vamos estar trabalhando parte também do departamento de futebol, parte do próprio Roger, né? E da direção em conjunto. Então, nós vamos trabalhar paralelo nas 3 competições, né? Não tem como priorizar uma só,
Não tem como priorizar uma só. É um erro, talvez, a gente tentar priorizar. Por quê? Porque a gente não sabe como que vai se comportar. O futebol está muito competitivo, nós vamos ter uma parada no meio do ano. Né? Vários clubes vão disputar o Mundial, clubes com potencial para ganhar uma das três, ou as três, ou duas, seja o que for. Então tem muita coisa para rolar e você determinar uma prioridade, inconscientemente você acaba também tirando prioridade das outras. E não é o que a gente quer. Então, objetivamente, o que vai acontecer? Vai ir jogando com o máximo que tem em cada jogo. Exatamente. Não vamos... E medindo a capacidade física, né? Determinado jogador, vamos ter que preservar um pouco mais, que tá no limite, daqui a pouco volta. É isso que nós vamos fazer. Tá. Presidente, tem um papo aí que eu acho uma... Enfim, não vou dizer o que eu acho. Sim. Mas é uma renovação antecipada do Roger. Se foi conversado... Na verdade, o Roger tem contrato conosco, né? Até o final do ano. A gente sempre conversa sobre essas coisas. A gente sabe que o mercado de treinadores é um mercado de alta rotatividade. A gente não gosta disso, então poder contar com o Roger por mais tempo é importante. Ele sabe disso. A gente conversa sobre isso, mas a gente vai chegar no momento certo fazer o acordo que tiver que fazer. Eu estou tranquilo em relação a isso, eu tenho certeza que o Roger também está tranquilo em relação a isso, mas é um assunto de consumo interno que a gente vem lidando com ele, né? Muito bem. Antes mesmo de todo mundo estar falando, a gente já tinha conversado sobre outras coisas, já valorizamos, já no final do ano passado já discutimos, e essa é uma coisa que a gente tem muito aberto, sabe da importância do Roger, ele sabe também, né, das condições do clube. O futebol também é muito dinâmico, né, presidente? Vamos dizer que nesses 60 dias aí, aconteça aí uma série de derrotas, enfim, e aí? Não vai acontecer. Nós estamos trabalhando com otimismo, sabemos que isso é possível, mas vamos trabalhar com otimismo. Aí tu renova, antecipa a renovação? De que as coisas vão dar certo e no seu tempo elas vão acontecer. Também é verdade que, um treinador com a capacidade do Roger, com a credibilidade que ele já conquistou aqui, você também não pode deixar desprotegido, né? Afinal de contas, ele também é um profissional, por mais que, né, se tenha esta relação hoje, eu diria, bem próxima. Ele está merecendo um aumentinho já? A gente tem que trabalhar com a realidade do futebol brasileiro, é isso. Quer perguntar alguma coisa? Presidente, me diga uma coisa. Essa parada do meio do ano, as equipes que vão para o Mundial, isso vai favorecer o Internacional e as equipes que vão ficar aqui? Essa parada é um ano atípico que favorece positivamente na conquista de... É difícil afirmar que vai ser favorável, né? A gente nunca sabe. Mas a gente tem que aproveitar esse momento, né? E nos preparar mais. Se a gente não vai estar lá, a gente tem capacidade de, por exemplo, dar um descanso para os jogadores, que nunca teve, no meio do ano, de alguns dias. Depois voltar com carga, montar e preparar, com certeza pode ser um diferencial competitivo. Pode ser. A conquista do Gauchão, o Roger rompeu aquela rejeição que ele tinha quando chegou aqui no Beira-Rio por causa da ligação com o co-irmão? Eu acho que o Roger, desde a hora que chegou, pela forma como ele lida profissionalmente com as coisas, ele já pelo menos do nosso lado aqui, já foi automático, assim, foi... Claro que a arrancada em termos de resultado não foi tão rápida, né? Mas ele já quebrou isso na arrancada, assim. Eu muito mais, talvez tenha algum tipo de percepção diferente do outro lado, mas aqui e isso consolida o título, a forma como ele vem trabalhando, reagindo, acho que deixou claro o profissionalismo dele, a forma como ele foi acolhido no Beira-Rio, pela torcida, pelo grupo, pela direção. Acho que hoje ele se sente em casa aqui. Eu só queria que o senhor mostrasse essa foto para a câmera ali e dissesse o que é. Então, isso aqui é 1978, uma festa de família de Natal, né? Então tá toda a família aqui reunida e o único com a vestimenta do Colorado. Isso aqui já é uma outra festa de aniversário também. Essa é minha festa de aniversário. Essa roupa aqui tem uma história interessante, eu não achei a foto em casa. Eu tenho fotos minhas chorando nesse dia do meu aniversário, porque se tu olhares, isso aqui se chamava, naquele tempo, não sei se ainda chama, de cacharel. E a minha mãe me inventou de botar uma cacharel azul marinha por baixo da camisa vermelha. Como é que tu vai usar um azul marinho com vermelho? E eu queria tirar, e ela não deixou tirar.
Cara, eu tenho fotos minhas chorando porque eu tô com essa camisa cacharel azul embaixo, né? Então aqui é aniversário e aqui é a carteirinha das piscinas, né? Aqui até com exame médico aqui atrás, ó, exame médico válido até 21/3/1980. Então, veja bem, 80 não, acho que é 86. Então aqui é a carteirinha das piscinas do Parque Gigante aí. O orgulho para nós aqui está sempre presente. Isso aí, presidente. Eu vou pedir para o senhor mostrar as duas redes. Fecha um pouquinho. Essa é a atual. Mais para cá um pouquinho. Aí, só um pouquinho. Aí, isso aí. Viu? Feitoria.